Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Senhor nosso Deus, verdadeiro, justo, glorioso, Deus eterno, agradecemos por mais essa rica oportunidade de estarmos pregando a Tua palavra, com o propósito de estabelecer o reino do Senhor cada vez mais aqui nessa terra. Abençoe a minha vida, que eu possa com sinceridade expor aquilo que o Espírito Santo tenciona em nos falar. Abençoe o coração dos ouvintes e os que forem alcançados possam ser santificados e transformados para a honra e glória do Senhor. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, disse: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esta é uma declaração atemorizadora e intimidadora no que tange ao perigo que o nosso coração representa. Esse texto trata-se de uma advertência seríssima para nós sondarmos o nosso coração, e ela está relacionada com essas palavras de Jeremias que foi lido. Há várias advertências na Bíblia acerca do perigo do auto-engano, de aquilatarmos mal a condição do nosso coração e tardiamente descobrirmos que a nossa condição não é exatamente aquela que imaginávamos, incorrendo até mesmo no perigo de ouvirmos Jesus dizer: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa passagem tem relação com a anterior. Lá existe o perigo dos falsos profetas e agora o perigo da autoilusão, o perigo do engano do nosso coração. Antes eram os falsos profetas que enganavam, agora são as pessoas que enganam-se a si mesmas. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sob o tema Advertência de Jesus contra o perigo do auto-engano. Em primeiro lugar, nós temos os critérios negativos e positivos para a entrada do reino dos céus. E em segundo lugar, nós temos uma declaração principal e em terceiro lugar, a explicação, a elucidação de Jesus à sua declaração. Jesus basicamente apresenta dois tipos de critérios para as alegações que podem não ser suficientes para entrar no reino de Deus. Os negativos ou insuficientes e os positivos e indispensáveis. Qual o critério negativo? O que é negativo aqui? Basicamente temos dois grandes critérios, duas grandes possibilidades que não são excludentes, mas que podem ser insuficientes para ser aprovado como cidadão do reino. O primeiro critério aqui, quando é nos dito Senhor, Senhor, os estudiosos dessa passagem dizem que aqui há uma ortodoxia religiosa, uma doutrina correta, uma profissão de fé ou um fervor religioso. Eles fizeram a profissão de fé, acreditavam que Jesus era o Senhor. A igreja é coluna e baluarte da verdade e ninguém ingressará no reino de Deus sem ter a Cristo como Senhor. Romanos 10, 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Portanto, essa declaração Senhor, Senhor é indispensável para a profissão de fé, mas pode não ser suficiente. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor se não for pelo Espírito, diz o apóstolo Paulo. Até os demônios creem e tremem. Tito 1,16 diz, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tiago 1,22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Paulo diz que eles têm aparência de piedade, mas negam-lhe, entretanto, o poder. Jesus declara que a profissão de fé, a ortodoxia, a doutrina correta, pode não ser suficiente para a salvação. É possível também que seja uma expressão de fervor religioso. Senhor, Senhor, no versículo 22 diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome?
E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Portanto, essa expressão fervorosamente, com esse fervor religioso, é também uma característica importante da fé em Cristo. Como pode um crente não chorar, desejar ardentemente o Senhor, amá-lo com toda a sua alma, força, entendimento e de todo o coração? Mas Jesus declara que isso também não é suficiente. Isso pode ser temperamental. Tem pessoas que têm temperamentos mais fortes, uns quase não choram, outros, porém, por qualquer coisinha já derramam lágrimas. Há também um fervor diabólico. Seguidores de outras religiões, como os muçulmanos, aquelas religiões idólatras, a religião judaica, muitos choram. E em muitas denominações ditas evangélicas também, onde o evangelho não é pregado, Cristo não é honrado, onde a disciplina da igreja não é exercida, onde o culto não é verdadeiro, mas as promessas de curas e milagres, onde se manifesta um grande fervor. Jesus diz que o fervor também não é suficiente, apesar de necessário para o cidadão do reino entrar no reino dos céus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Além da doutrina e do fervor religioso não ser suficiente para a salvação, as obras extraordinárias também não são indicadores de fé genuína. Ainda no versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Olha as obras extraordinárias. Não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Assim as obras extraordinárias também não são indicadores de fé verdadeira. No Antigo Testamento, enquanto o cânon bíblico estava sendo escrito, e mesmo no Novo Testamento, a profecia era meio de comunicação para proferir as verdades de Deus. A Bíblia fala dos falsos profetas também. Saul, Balaão, que profetizaram. O diabo também tem os seus profetas de Baal. Uma mulher endemoniada ia seguindo Paulo e afirmando corretamente: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e ela estava possuída pelos espíritos malignos. Outra coisa também, exorcismo não é sinal de espiritualidade. Outras pessoas exerciam essa prática de expulsar demônios. Aqui no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículo 27, nós lemos: E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Então os judeus tinham essas práticas de expulsar demônios. Nós lemos lá em Atos 19:13, como os judeus tinham essa prática de exorcismo também. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Portanto, os judeus tinham essa prática de exorcismo. Os mágicos do Egito também realizavam sinais e milagres. É verdade que não conseguiram imitar todos os sinais de Moisés, mas vários sinais eles imitaram. O diabo faz milagre. Simão, o mágico, queria o Espírito Santo para ter mais poder ainda. Tentou até comprar o poder. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24, o Senhor disse: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Portanto, esses milagres são indicação de falsa espiritualidade e não são critérios legítimos e indicações do cidadão do reino. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quando o Senhor diz aqui no versículo 23, nunca vos conheci, claro que Jesus os conhecia, mas o conhecimento aqui que o Senhor se refere é um conhecimento vital.
É aquele conhecimento prático, espiritual, e não apenas o conhecimento intelectual. Quando Jesus diz, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, por não terem nascido de novo. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 9, diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Portanto, são pessoas religiosas, mas que nunca nasceram de novo. E expulsavam demônios, faziam milagres, pregavam, profetizavam. Os falsos crentes. O contexto aqui nós temos, Jesus já havia alertado acerca dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos crentes. O que é então absolutamente indispensável? Qual a prova verdadeira de conversão do nosso coração? Nós temos aqui registrado na segunda parte do versículo 21. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Senhor diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A obediência à vontade revelada de Deus. Isso é absolutamente indispensável. Isso é a prova verdadeira de conversão. A fé genuína é inseparável da obediência. Elas estão intimamente ligadas. De fato, uma fé que não obedece é hipocrisia. Não é melhor que a fé dos demônios, pois até os demônios creem e tremem. É uma fé morta, não é dom de Deus e não é fé dos eleitos. Jesus, alertando os rebeldes, disse, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando? Paulo enfatizou 2 vezes a obediência por fé, lá em Romanos capítulo 1, versículo 5 e no capítulo 16, versículo 26. E relacionou a conversão com o desejo de obediência quando disse, outrora escravo do pecado, contudo, viesses a obedecer de coração. Romanos 6,17. Lucas descreve em Atos 6,7 que também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Portanto, a fé genuína ela é inseparável da obediência, daquele desejo sincero de obediência, daquele desejo honesto. Não é a obediência perfeita que o Senhor exige de nós, mas é uma obediência honesta. Não é uma obediência completa, mas é uma obediência sincera. A fé genuína será adornada com as boas obras e, com certeza, irá gerar ao eleito um anseio pela obediência. Uma fé que exclui a obediência corrompe a mensagem da salvação, pois existe grande diferença da obediência de todo o coração à verdade e do mero assentimento intelectual. Graças a Deus que Deus exige de nós essa obediência graciosa que eu me referi. Se tivermos fé verdadeira, devemos ter o desejo ardente e sincero de obedecê-lo. Entretanto, as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos pecados são supridos e apagados pelo sangue de Jesus. Portanto, a fé que não obedece não é fé genuína. Noé, por exemplo, tinha tudo para questionar a Deus, pois foram 120 anos construindo uma arca enorme, sem ele absolutamente ter visto chuva. Mas Noé não questionou, e sim obedeceu. A fé salvadora é assim, ela não questiona, mas ela obedece. Então eu quero concluir essa mensagem alertando os ouvintes. Cuidado com a autoilusão. Examine o seu coração. Você ama a oração? Você se expõe à pregação do Evangelho? Você tem a prática de ler a Bíblia? Você tem comunhão com a igreja? Você deseja ardentemente a obediência ou está atrás de novidades, milagres, exorcismos, curas ou prosperidade? Há vários testes de fé a fim de não sermos enganados, ludibriados pelo nosso próprio coração. Por exemplo, só na primeira epístola de João existem vários vestibulares de fé, mas eu vou ler apenas alguns versículos. Capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 16 desse capítulo 4. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós.
Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E finalmente no capítulo 5, versículos 2 e 4. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, queridos ouvintes, cuidado com a autoilusão. Não se esqueça de que se o velho homem não está crucificado com Cristo, ou seja, se você ainda não nasceu de novo, você ainda é um escravo do pecado, e não importa o que pensa de si mesmo. Cuidado com a autoilusão, examine o seu coração, clame pela misericórdia do Senhor, talvez haja esperança. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que Deus nos dê a graça de estarmos diante dele com o coração reto, íntegro, em santidade no espírito, com o propósito de viver uma vida verdadeiramente piedosa. Que o Senhor nos abençoe. Amém.